Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Deus esteja sobre você, que esse dia seja abençoado, iluminado, seja um dia cheio da graça do Senhor. A graça é o favor não merecido. Nenhum de nós merecia o amor de Deus, porque somos todos pecadores. Mas Deus, sendo gracioso, sendo misericordioso, nos amou, escolheu nos amar. E Deus não muda. Se Ele escolheu nos amar, Ele continua nos amando. Obviamente, o amor de Deus não é motivo ou desculpa para vivermos uma vida errada. Pelo contrário, o fato de sermos amados nos chama para perto dEle e para sermos parecidos com Ele. A Bíblia diz: sejam santos, porque o vosso Deus é santo. Também diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, nós podemos chegar até Deus com os nossos pecados, mas depois que o recebemos, não podemos permanecer com os nossos pecados. Ou seja, devemos cuidar como andamos, devemos cuidar nosso jeito de viver, porque agora vivemos uma nova vida. Amém? Que eu e você possamos desfrutar dessa nova vida. E é sobre o padrão de vida novo que o apóstolo Paulo está nos falando em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3. Existe ali um trecho muito forte onde Paulo fala sobre vivermos uma vida ordeira, uma vida com ordem, com decência, com organização, e sobre nos afastarmos até mesmo de pessoas que estão na fé, estão na igreja, mas vivem uma vida desordenada. Olha só, Deus é Deus de ordem, Deus é Deus de decência, Deus é Deus de trabalho, Deus é Deus de família. E esses são os padrões de Deus, né? Respeito, honra, amor, perdão. Então, assim, Deus não vai gerar nada fora disso. E quem não vive nesse padrão não está vivendo em Deus. Não deve ser nosso, não devemos dar nossa amizade a essas pessoas. Então, vamos ver o que o apóstolo fala aqui para nós. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 6 em diante. Olha só. Ele diz: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todo irmão que vive de forma desordenada e não segundo a tradição que receberam de nós. Porque vocês mesmos sabem como devem nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desordenada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos o pão à custa dos outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga, de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a nenhum de vocês. Então eu vou parar aqui. O apóstolo, ele teria o direito de receber um salário como apóstolo. Mas chegando naquela cidade, evangelizando aquela cidade, aquela igreja de Tessalônica, os irmãos haviam recém se convertido, e Paulo não quis ser um fardo para eles. Então ele mesmo trabalhava e se sustentava. E com o seu trabalho comia do seu pão e evangelizava naquela cidade. Pregava, formava a igreja, né? Em algumas cidades, você vai ver depois, especialmente quando Paulo vai ser preso, ele vai precisar ser sustentado pela igreja. E a igreja, inclusive, vai mandar ofertas para sustentar o ministério dele. E ele vai falar, inclusive, que o trabalhador da obra de Deus é digno do seu salário. Né? Ele vai falar sim que o bom obreiro, o pastor, o líder, o bispo, né, é digno de ser sustentado pela igreja para que ele possa cuidar da igreja. Mas Paulo está dizendo: olha, eu sou um exemplo para vocês, porque mesmo tendo esse direito, eu optei por amor a vocês de não exigir nada de vocês, e eu trabalhei. Assim como hoje em dia nós vemos muitos pastores, obreiros, pessoas que estão na obra de Deus servindo e que trabalham, que mantém uma rotina diária de trabalho, para não ser pesado a sua igreja, para não ser um fardo para a sua comunidade, né? Esses homens optam por fazer isso. Obviamente, isso acaba às vezes prejudicando um pouco o tempo para servir,
Mas aí muitas vezes fazem de forma colaborativa, se levantam outros obreiros e aí se divide o trabalho. O fato é que, de uma forma ou de outra, né, o que Deus quer é ordem, é decência. E por que ele está falando isso? Porque naquela época, certamente haviam, como hoje em dia, pessoas que vivem de uma vida desorganizada. Alguns que não querem trabalhar, querem ficar nas custas dos outros. No Brasil, hoje em dia, nós temos uma camada de milhões de jovens chamados nem, que nem trabalham e nem estudam. Ei, são maiores de idade, não trabalham e nem estudam. O que essa família está fazendo que está sustentando essa pessoa que não quer nem trabalhar nem estudar? Tem alguma coisa errada. Outra coisa que é desordem, pessoas que se endividam. Pessoas que ganhando pouco vão lá e compram bens ou parcelam contas, fazem contas além do que podem. Isso é uma desordenança. Às vezes você vê pessoas que ganham pouco, mas estão ali comendo fora, estão no restaurante, estão no não sei o que, e depois falta. E aí vem pedir ajuda. Ai, tá faltando dinheiro para minha luz, para minha água. É uma vida desordenada. O que é uma vida ordenada? Eu tenho que saber viver com o que eu ganho. Se eu quero ganhar mais, vou estudar mais, vou trabalhar mais, vou me dedicar mais. E aí eu vou poder me sustentar a minha família. E a Bíblia ensina sobre isso, olha só. Versículo seguinte aqui. Versículo 9, Paulo diz, não que não tivesse o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós mesmos como exemplo, para que vocês nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Olha só, gente, a Bíblia toda valoriza o trabalho. Existe no mundo uma ideia errada, até mesmo às vezes no meio da igreja, de que o trabalho é uma maldição. De que, eu já ouvi pessoas pregando, e até pastores dizendo isso, que lá no Jardim do Éden, né, não precisavam trabalhar, e que depois do pecado Deus expulsou eles do jardim e aí teriam que trabalhar e que o trabalho era uma maldição. Ei, isso é uma interpretação errada da Bíblia, uma leitura errada, muito errada. Porque a Bíblia diz que lá, quando Deus criou o homem antes do pecado, diz assim, ó, Deus colocou o homem no jardim para trabalhar e guardar. Na outra tradução diz, né, para cultivar e guardar. Olha só, isso é trabalho. O homem era o vigilante do jardim, era o guardião e também era o trabalhador, era o lavrador, era o jardineiro. Então, Deus nos criou para o trabalho e o trabalho nos dignifica, o trabalho nos torna melhores. Estar ocioso não é bom. Preste atenção, inclusive você que é aposentado, você que é aposentada, você que já terminou talvez a sua dose de trabalho laboral, trabalho, né, remunerado, envolva-se em coisas positivas, não fique ocioso. Todos os seres humanos foram criados para trabalhar. E se eu não estou trabalhando, muitas vezes a minha cabeça está pensando no que não deve. Você já ouviu falar que cabeça vazia é a oficina do diabo? Pois é. Você pode se envolver no trabalho voluntário, você pode se envolver na igreja, você pode aprender coisas novas, fazer um curso, você pode servir a Deus, servir ao próximo. Tantas pessoas precisam do seu trabalho. Na nossa igreja aqui, por exemplo, nós fazemos vários projetos sociais. Projetos com crianças, com idosos, projetos com pessoas carentes. Ontem mesmo os irmãos estavam ali, coisa mais bonita, cheguei na igreja, tinha ali um mutirão, vários irmãos e irmãs trabalhando, arrumando roupas, dobrando, passando, separando roupas e alimentos para as famílias carentes. É tão bonito ver, né? Ontem à tarde nós tínhamos um grupo ali dando o curso de noivos, né, para os jovens, um outro grupo cuidando dos adolescentes, um outro grupo lá nos lares de idosos, servindo os idosos, pregando a palavra, levando amor. Olha quanto trabalho voluntário bonito, quanta coisa legal para ser feita. E ontem era um sábado, um dia maravilhoso para se envolver, mas tem todo dia oportunidade, todo dia. Inclusive você que é aposentado, inclusive você que é jovem, adolescente, talvez você não tenha um trabalho, você pode se envolver na obra de Deus, você pode pegar um trabalho voluntário. Versículo 11 diz assim: pois de fato ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada,
não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. Quem fica ocioso começa a fazer coisa errada. Versículo 12. E a essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra, dada por esta carta, vejam de quem se trata e não se associem com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como um irmão. Olha só, o objetivo da palavra de Deus e da correção de Deus não é nos tornar inimigo das pessoas, mas é ensinar as pessoas e tratá-las como irmãos para que elas aprendam e cresçam, né? Mas infelizmente há pessoas que não querem se esforçar. Ali na ação social da igreja, um dos trabalhos que a gente faz na Igreja Encontros de Fé é indicar emprego para as pessoas. Nós preparamos um currículo, inclusive, para elas, para as que não têm, e indicamos vagas de trabalho. Teve uma moça que estava ali, bem jovem, recebendo alimentos, e nós conseguimos uma vaga de emprego para ela, né, como merendeira numa escola. E a moça ficou irritada e disse que não queria trabalhar. Eu perguntei por que ela disse que ganhava, né, quase a metade daquele valor no Bolsa Família e que não precisava levantar tão cedo e fazer tudo isso, então ela poderia viver com Bolsa Família e mais algumas doações, ela daria um jeito. Veja que coisa triste. Alguém jovem se limitar, né, se limitar a viver de migalhas, viver de doações, não desejando trabalhar. E aí nós falamos a verdade, dissemos que isso é uma vergonha, né? Que isso é triste, lamentável. Na verdade, isso é um espírito de miséria, isso é um espírito maligno que prende a mente da pessoa em um padrão de vida muito triste, muito triste. Devemos corrigir, mas não sermos, não sermos inimigos dessas pessoas. Pois é triste as pessoas que vivem dessa forma. Elas estão vivendo uma vida desordenada, uma vida miserável, uma vida triste, mas não podemos alimentar isso. Não podemos alimentar a ideia de que sim, que está tudo bem em não querer trabalhar. Não, as pessoas devem buscar o trabalho. Esse é o caminho da dignidade, é o caminho da renda, é o caminho da riqueza, é o caminho, né, da felicidade. Deus nos criou para sermos úteis, para fazermos o bem, para trabalharmos, para produzirmos. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos deu mãos e pés para trabalhar. Obrigado porque o Senhor nos deu uma mente e essa mente é muito produtiva, ela pode fazer muitas coisas. Perdoa-nos todas as vezes que ficamos ociosos, inclusive que não servimos na sua obra, que não nos envolvemos no serviço ao necessitado, que não nos envolvemos na obra social. Senhor, a partir de hoje a gente quer um novo padrão. A gente quer trabalhar, servir, sustentar nossa casa com dignidade. A gente quer, Senhor, poder se envolver na tua obra, ver os frutos, usarmos as nossas mãos e ocuparmos as nossas mentes com coisas boas. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essa família toda nesse dia. Dá a tua paz e a tua presença, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estaremos juntos em mais um Devocional de Fé.